Nós temos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, um capítulo disciplinador, dizendo como são os dons, mas eu quero falar sobre o corpo. E todo o capítulo vai ser usado nesta mensagem, todo o capítulo 12. Destaque para alguns versículos que nós faremos menção. Eu queria que os irmãos estivessem bem atentos, porque pode ser que você esteja errando num pequeno quesito, num detalhezinho tão pequeno, e por causa desse pequeno detalhe, você esteja usando mal o corpo de Cristo. Eu não quero falar do corpo humano, mas é inevitável que nós vamos fazer comparações. Quero falar sobre o corpo de Cristo. Capítulo 12 de 1 Coríntios diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que, quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. O versículo 12 diz, a partir do 12, porquanto assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Vou repetir. Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Vontade de quem? Dele. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Eu quero ficar com esses versículos por enquanto, depois farei uso ou não, tem pelo menos mais alguma coisa assinalada aqui. Quando nós lemos e passamos batidos, parece que há contradição na leitura, aqui na narrativa do apóstolo Paulo.
Ele diz que eu sou corpo, depois ele diz que o corpo é Cristo. Depois ele diz que eu sou corpo, depois, em seguida, no mesmo versículo, ele diz que eu sou membro desse corpo. Imagine que você seja um soldado do exército. Você é o exército, você faz parte do exército, mas você representa o exército. A diferença é que você, sendo soldado do exército, queira agir sozinho pelo exército. E que você não aceite comandos. O que a Bíblia está nos explicando, que eu quero nesta noite tentar passar para os irmãos aquilo que, estudando, o Senhor passou para mim, para que todos nós sejamos um só corpo, tenhamos unidade no entendimento, é que precisamos ser diferentes. Diga, eu quero ser diferente. Fala mais alto para sair na gravação. Eu quero ser diferente. Eu preciso ser diferente. Irmãos, a unidade não tem nada a ver com a igualdade. Nada. Se todos todos somos iguais, a unidade, não. A unidade é diferente. Eu quero falar um pouco sobre essa confusão que nós fazemos e que traz. Por isso que o apóstolo Paulo está comparando com o corpo humano. Irmãos, quer a mão queira ou não queira, ela pode dizer, eu não faço parte do corpo. Vamos supor que ela tem uma boca. Então olha para mim aqui. Oi, eu não faço parte do corpo. Ela faz parte do corpo. Mas se ela disser, eu sozinha sou o corpo, está errado. Mas ela é membro do corpo. E Deus fez assim, não só com o corpo humano, mas com o corpo que é a igreja. Ele diz que a igreja é o corpo dele, onde ele mesmo é a cabeça. Então agora a gente já começa a perceber que o fantasma começa a ser desfeito, né? Então tem um corpo, tem uns membros, se formou, está faltando uma cabeça, e a cabeça é Cristo. O que não pode acontecer é que o corpo queira ser a cabeça, ou que o corpo não aceite comando da cabeça. O comando vem do cérebro, o comando vem da cabeça. Mas mais do que isto, nós precisamos compreender e aceitar a diversidade dos membros no corpo. O diabo quer incutir na nossa mente que todos somos iguais. Mas Jesus nos mostra aqui, através do apóstolo Paulo, que nós temos que lutar contra isso. Nós somos diferentes e precisamos ser diferentes, porque sendo diferentes, Deus nos faz um nele. Quantos entenderam? Quando somos diferentes, ele pega todos nós e nele somos um. Aí ele diz, assim como com o Pai eu sou um. Qual é o perigo de eu não entender isso e não aceitar isso para a minha vida? Eu vou ser um corpo disforme. Um corpo onde a cabeça disse, vamos ali naquela caixa? Vamos. Quando eu olho, pega aquela caixa. Não posso pegar que a mão ficou para lá. A mão foi para lá. Porque ela diz que ela que pega peso, ela que segura, então ela se vira. Quando nós, como corpo de Cristo, não entendemos isso, nós começamos a fazer uma confusão primeiro na nossa vida. Porque nós achamos que ninguém me compreende, ninguém gosta de mim. Nós achamos, por que ele é mais importante do que eu? Por que eu sou mais importante do que ele? Irmãos, uma vez, eu disse isso aqui, acho que foi ontem no Connect, eu machuquei um dedo. Irmãos, que dificuldade de meter a mão no dedo para pegar as coisas, no bolso, para pegar as coisas. Teve uma hora que estava tão difícil que eu quis, no bolso esquerdo, pegar a mão direita para pegar um negócio assim, porque com a mão esquerda estava difícil. Um dedinho, que às vezes não nos importamos, somos todos importantes. E eu quero passar aqui para os irmãos 4 coisas que acontecem quando nós não recebemos essa instrução, não entendemos, quando Cristo não é a nossa cabeça, quando nós como corpo não entendemos o funcionamento do corpo de Cristo. Primeira coisa é que eu não sou o corpo,
Ou seja, o corpo é de Cristo. Eu não sou dono do corpo. O corpo é de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo. Mas eu faço parte do corpo. Quando eu digo eu faço parte do corpo, eu entendo que eu preciso de ajuda e eu preciso ajudar. Eu sou uma engrenagem. Eu sou membro. Para isso, eu preciso aprender a interagir com os demais membros. Eu não estou falando nada na área social. Essa aí é mais fácil. Tem churrasco hoje, é de picanha. Estou dentro. Até aquele que não conversa aparece e conta caso. Não é verdade? Não estou falando. Aí é mais fácil. Embora haja também algumas dificuldades. Mas é mais fácil. Mas eu quero falar daquilo que o Senhor propôs para a nossa vida, ou seja, qual é o propósito de Deus. Eu explicava ali hoje na primeira aulinha do curso de batismo, que para nós nascermos de novo, nós temos que morrer. Eu disse, por que então que não aceitamos morrer, e depois o Senhor nos ressuscita lá no dia que Ele quiser, e pronto, nascemos com Ele de novo? É porque faltarão pessoas para pregar o Evangelho. Então vamos supor que todos topem, o Senhor vai matar todo mundo aqui agora, depois já vai nascer todo mundo de novo nascido, bênção, e vai para o céu. Já pensou se no mundo todo acontece isso? Não se prega o Evangelho. E há um propósito de Deus. Ele quer que nós morramos, nasçamos nele e vivamos uma vida com Ele, onde as pessoas percebam que em nós há uma diferença, porque nós somos corpo de Cristo. O que uma mão que não é de Cristo faz, a mão que é de Cristo não faz. O interagir é pedir ajuda e ajudar, mas entender que eu não só posso ficar pedindo ajuda, mas há momentos que eu preciso de ajudar. Espiritualmente, estamos no nível espiritual, eu quero dizer para você não caminhar muito para a área social, embora não seja proibido, mas eu queria que você entendesse isso, o que você está fazendo para que o corpo de Cristo aqui neste local cresça, não só em números, mas principalmente em maturidade espiritual. O que você está fazendo? Qual é a tua contribuição? Eu devo dar minha contribuição visando só uma coisa, crescimento, porque nada é para você, tudo é para a glória de Deus. Então, se Deus nos colocou como corpo dele, a igreja, nós temos que fazer algo de forma que o corpo de Cristo seja visto pelas pessoas e o nome dele seja glorificado. Simples assim. Eu devo, sabendo que eu não sou o corpo, mas sou do corpo, faço parte do corpo, sou membro do corpo, eu tenho que estar pronto a aceitar servir. E quando eu penso em servir, eu penso nas pessoas. Eu não penso em mim. Porque alguém vai pensar em mim. Isso é óbvio. Porque se eu estou disposto a pensar só nas pessoas, há pelo menos uma pessoa aqui dentro da igreja que está disposta a pensar em mim. E nem por isso você vai ser diminuído, porque você pensa nas pessoas. Mas, por questão de inteligência, quanto mais buracos você tapar, quanto mais brechas você ajudar a tapar, mais um corpo sadio você terá. Amém? Será que você vai ter um machucado e vai dizer assim, machucado, continua aí, porque está lá no pé. Não, você vai lá passar um mercúrio, um própolis, sei lá o que, uma pomada. Você vai curar, você vai tratar daquilo, porque você quer que o corpo não sofra, porque se o machucado, dependendo do que for, ele vai dar uma febre, vai dar uma inflamação, e você vai andar mancando, e o corpo todo manca por causa daquilo. Mas quando você pensa, eu tenho que virar toda a minha atenção para aquele dedinho, para que eu me beneficie. Quantos estão entendendo isso? Como diz um pastor, estamos juntos? Então, tire da sua cabeça, você não é o corpo, você é o corpo sendo membro. Você não é o dono.
E se você está no propósito que Deus fez, tudo que é feito em favor dos outros. Cuidado para não confundir isso com o espiritismo. Porque o espírita, com todo respeito, eu não falo de nenhuma religião, eles têm um entendimento equivocado. Quando eles pensam, eu ajudo a todo mundo, eu serei salvo. Não é isso. O corpo precisa ser ajudado espiritualmente, porque se ele não estiver bem espiritualmente, ele não está bem em área nenhuma. Segunda coisa que nós já demos aqui um en passant, como parte do corpo, eu preciso entender que todos são diferentes e que isso é necessário. Já dei um en passant, mas vamos agora falar. Queridos, nós precisamos entender. Quando você começar a entender que todos são diferentes, você nunca mais tratará todos igualmente. Quando você diz, eu trato a todos igualmente, você está errando. Você pode acertar no primeiro e no segundo, a partir dali você vai errando porque as pessoas são diferentes. Mas quando você entende isso, você entende que também te tratarão de uma forma diferente, talvez, do que você quisesse. Eu não estou livre de ouvir aquilo que eu não gosto. Mesmo estando no corpo de Cristo, eu não estou livre de ouvir aquilo que eu não gosto. Mas isso faz parte do meu crescimento. Se você deixar uma criança escolher a comida dela, eu já sei qual é: batata frita e bife, e arroz, feijão, batata frita e bife, hambúrguer, batata frita, mas ela precisa ter outros alimentos que talvez ela não goste, mas que concorra para a saúde, cresça. E nós, muitas vezes, precisamos ouvir aquilo que não gostamos e não queremos, para que nós sejamos curados. Isso chama-se confrontar, e não afrontar. Cuidado para você não trocar. Tem gente que afronta os outros. Não. Você precisa confrontar. O que é confrontar? Querido, você está assim, o certo é isso daqui, ó. Não dá. Preste atenção nisso aqui. Você está errando, você está mentindo. Houve uma época da minha vida, agora estou melhorando nisso. E às vezes a pessoa falava uma mentira, mas uma mentira tão grande que eu ficava sem graça da mentira dele. E eu ficava quieto, e falei, meu Deus. Mas agora eu estou aprendendo assim, é mesmo, meu amado? Em alguns casos eu digo, isso não é assim. Aí a pessoa dá arrumada. Não, assim, quer dizer, aí dá uma volta. Confrontar, porque as pessoas são diferentes. E às vezes as pessoas falam coisas para você que você pensa que não tinha que ouvir, mas tem que ouvir. Quando Davi estava fugindo, saindo de Israel, porque Absalão estava usurpando e pegando o trono, e ele sai descalço, com alguns dos seus andando com ele, e alguém começa a gritar com Davi, e falando coisas terríveis contra ele. É o adúltero, você é isso, você é aquilo. Aí um dos generais de Davi falou assim, me dá só uma ordem aí, dá uma ordem aí, agora, vou lhe cortar a cabeça agora. Aí Davi, fala não, eu preciso ouvir isso. Davi sabia o que ele tinha feito. Davi sabia, embora ele estivesse numa posição, embora Deus o tivesse perdoado, por que ele precisava ouvir? Porque outras situações poderiam aparecer para ele, e ele precisava aprender a não cair na mesma esparrela do diabo. Há coisas que você precisa ouvir, irmão. O remédio amargoso, às vezes é o melhor. Quando eu era criança, não pequena lá em Barbacena, mas quando eu era criança lá no Espírito Santo, a minha mãe me dava um remédio. E o nome do remédio, se eu não me engano, era noz vômica amargosa. Tem esse remédio? Existiu? Não é da sua época, não, né? Mas você é médica, você tem que estudar, até porque existia lá nos faraós.
Hein? E o nome já vinha, Margosa, ele já dizia que era Margosa. Meu irmão, quando a mamãe falava assim, vem cá, que eu vi o vidro, eu já chorava, não, isso não vai. Mas ela disse, mas isso é o que vai te curar. Amados, nós não somos curados porque nós não queremos ouvir as verdades. E as verdades precisam ser ditas. O povo de Deus precisa saber confrontar e dizer a verdade. Ame a quem diga a verdade para você. Eu estou bonito ou estou feio? Se tiver feio, digo, está feio. Você vai dizer que está bonito, se ele estiver indo para um concurso de beleza, ele vai tirar em último lugar e ele vai voltar para você. Você disse que eu estava bonito, mas eu queria te agradar. Mas você atrapalhou o meu concurso. Ouça a verdade. Há coisas que nós não queremos ouvir porque a nossa mente cauterizou. E você fala, você ouve, digo, e parece que não está ouvindo. Entra por aqui, sabe? Entrou por aqui, saiu por aqui, mente cauterizada. A pessoa nem percebe que está agindo assim. Eu tenho que aprender com as diferenças. As diferenças me ensinam. É muito comum nós, dentro de um ministério de Cristo, dentro do corpo de Cristo, na igreja propriamente, nós entrarmos, e eu disse ontem para o grupo que está vindo para a igreja, participou do Connect, se preparem para enfrentar obstáculos, porque ser humano é complicado. Dentro de casa você tem problemas com seu irmão, com a sua irmã, agora você não vai ter problemas com pessoas diferentes. Agora, isso se você não perder de vista que somos todos importantes, um para o outro. Você vai passar batido e isso não vai te derrubar. Como parte do corpo, eu preciso saber que todos são diferentes. Por que você não falou comigo hoje, hein? Poxa vida, ela falou comigo e deu um sorriso. Aquele ali me deu um sorriso e me deu um abraço. Mas qual é o seu nome? Aledi. E ela? Fátima. E ele? Alexandre. São diferentes, irmãos. Experimenta num espetáculo, qualquer que seja, principalmente daquele de, por exemplo, um jogo de futebol. Fique lá na torcida do seu time. Deixa o time fazer um gol e observe as reações do seu time. São reações diferentes. E você pode dizer que eles não torcem por aquele time? São diferentes. Quando nós entendemos as diferenças, nós entendemos que o Senhor pode fazer todas as coisas em nós, inclusive usando as coisas diferentes daquelas que nós pensamos. Compliquei muito, não. Eu imagino que eu vou fazer isso, eu vou chegar aqui e eu vou fazer assim, mas se você é dirigido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo entorta tudo e a pessoa fala diferente para você e aquilo que você pensava em realizar, você não realiza, porque o querer está nele, o realizar está nele. Você pode fazer planos, mas ele pode mudar. Então é perfeitamente, muito perfeitamente cabível que um irmão que tem um ministério que há 10 anos faz aquele ministério, quando ele chegar aqui, o Senhor pode dar a ele um outro ministério. Não, mas eu estou acostumado com esse aqui é o meu, esse eu sei, esse eu estou acostumado. Mas se você estiver acostumado com esse, você não vai exercer a sua fé, porque o Senhor quer que você faça aquilo que você não está acostumado a fazer para exercer a sua fé. Muitas vezes as barreiras são valiosíssimos instrumentos de ensino, desde que saibamos driblá-las. Em João 16, 33 diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, vocês também vão vencer, e as aflições são necessárias. Costumo dizer, quem tem orado a Deus, para Deus dar paciência. Tem alguém aqui que tem orado? Senhor, eu tenho orado. Quem quer oração para paciência aí? Faz assim com a mão, eu vou orar por você. Ninguém? Todo mundo paciente? Deixa eu filmar aqui. Filma aqui, por gentileza, para os irmãos que são... já começaram a aparecer agora aqueles que não querem compromisso comigo, então estão levando a mão. Quantos irmãos precisam de paciência? Olha, a igreja acho que agora entendeu. Digam, olha para trás. Quantos irmãos querem paciência?
Sabe qual é o treinamento de paciência, irmãos? Tribulação. Às vezes, o Senhor vai colocar umas pessoas na sua frente para te irritar umas 3, 4 vezes por semana, para treinar a sua paciência. E quanto maior for o propósito de Deus na sua vida, maior será a prova que Ele vai te dar. Se Ele está te preparando para ser um coronel, Ele não vai te dar treinamento de soldado. Isso é para ter certeza que não. A quem muito é dado, muito será cobrado. Terceiro, eu preciso entender a minha missão e o meu propósito. Por que Deus te colocou aqui, neste mundo? Por que Deus te colocou aqui em Niterói? Por que Deus te colocou aqui na Shalom? Alguém me sugeriu, e de repente a gente pode até pensar assim: antes de receber os novos irmãos, eu vou fazer uma última entrevista e vou dizer: qual foi a palavra que Deus te deu para você vir para cá? E eu vou anotar. Por quê? Eu vou te confrontar depois. Porque se você for fora dessa palavra, eu vou dizer: irmão, deixa eu te ajudar. Você está dizendo que Deus te trouxe aqui porque você vai ser uma bênção. E você não está sendo bênção. Você está sendo aqui elemento de discórdia. Você está desagregando. E Deus te trouxe para ser uma bênção. Qual é? Qual é a sua missão? Por que Deus te trouxe aqui? Agora, cuidado, porque você pode ter vindo para cá com isso encasquetado, como diz o mineiro, na cabeça, e Deus quer outra coisa para você. Quantos obreiros eu já ouvi? Eu fui para aquela igreja achando, porque eu sempre fui, por exemplo, presbítero. Aí eu fui para lá, porque eu ia ajudar nisso ou naquilo. Aí Deus colocou-me no ministério de evangelismo. E eu nunca tinha feito isso. Por isso eu não tenho a menor dúvida em afirmar que, de repente, você tem um ministério que você está acostumado a exercer de onde você veio. E pode ser que Deus diga assim: ok, esse você já fez lá, aqui eu quero que você faça este ministério, pelo menos por 2, por 3, por 4 anos. Ele pode não te dar um prazo, mas ele na cabeça dele disse: não, vou ver até onde ele vai, vou ver se ele é fiel, vou ver se ele é um instrumento de uma nota só, ou se ele caminha em conjunto. Porque se ele caminha em conjunto, ele olha aqui: do que nós estamos precisando? O que vocês precisam? Eu não me lembro quem, e se lembrasse também não iria dizer o nome agora, mas alguém disse assim: pastor, eu estou aqui no que o senhor precisar. Eu tenho algumas coisas que eu já trabalhei, mas olha só, é o que a igreja estiver precisando. Não adianta eu ir para um lugar que eu gosto se tem muita gente. Imagina, irmãos, eu sou dono de uma empresa e faço e chamo pessoas para virem concorrer a algumas vagas. Aí senta perto de mim, depois: não, então, o que você está acostumado a fazer? Eu sou auxiliar administrativo. Mas eu estou precisando de pessoas que deliveries, que entreguem coisas. Não, eu sou auxiliar administrativo. Mas olha só, a minha empresa neste momento está toda completa no quadro de auxiliares administrativos. O que você quer? Você quer o mal ou o bem da empresa? Claro que eu quero o bem. Eu já até estudei sobre a empresa, vi que ela tem crescendo e eu quero fazer com que ela cresça. Para você fazer crescer, você tem que aceitar o cargo que eu estou te dando, porque está vago o cargo de delivery, entregador, de office boy. Bom, mas isso eu não sei fazer. Eu sei fazer auxiliar administrativo, mas eu vou te ensinar. Mas eu tenho uma preguiça de aprender. Certamente, eu acho que a entrevista nem chegaria tanto, né? A pessoa diz assim: obrigado, qualquer coisa eu te falo. Quando a pessoa diz qualquer coisa eu te falo, eu já sei que ele não vai falar. Não é verdade? É a mesma coisa, irmãos. O corpo é o seguinte: onde é que o corpo está carente? É ali que eu vou usar. Mas pastor, eu não sei. Mas, meu irmão, quem disse que você precisa saber? O Espírito Santo é que nos capacita.
Os irmãos podem estar estranhando essa pregação, mas a igreja está crescendo. Nós estamos recebendo agora cerca por transferência, 14 ou 15 pessoas. Provavelmente será no domingo que vem. Eu já vou mandar no zap depois para o grupo, dia 12, domingo, à noite, provavelmente. E mais alguns que estão batizando. São pessoas que estão chegando e outros que entraram, outros que não entraram nesse Connect, vão entrar no segundo Connect, que vai acontecer no início do ano. E eu preciso que você entenda esse encaixe no corpo, e o corpo encaixe em você. Porque a tendência é que nós cheguemos no corpo de Cristo e disse assim, tem que ser do jeito que eu gosto, tem que ser assim. Meu amado, você já até pode ter me dito isso, mas eu não vou levar em consideração o que você me disse, mas eu quero te orientar como um irmão mais velho, como seu pastor. Nunca chegue num lugar e disse assim, estou procurando uma igreja para ver se eu gosto da igreja. Você sabe lá se Deus te botou numa igreja atribulada, porque você é o homem de confiança de Deus para mudar a tribulação daquela igreja? Pode isso acontecer ou não? Eu conversava com um pastor numa igreja batista, e lá eles têm esse sistema, a igreja está sem pastor, então eles chamam pastores, né, para pregar lá, e ele disse, pastor, eu tinha certeza que eu ia para determinada igreja. Era a minha cara aquela igreja. E a igreja, e eu era a cara da igreja. Tudo encaixava. Eu tinha certeza, já estava, eu passei por todos como é que chama? Todas as etapas. A gente que fala muitas línguas assim, às vezes esquece a língua portuguesa. Eu passei por várias etapas. Está tudo encaixado ali. Pastor, eu estou indo para casa e um irmão me liga e fala, senhor, nós estamos precisando da sua ajuda aqui. Quando eu cheguei próximo da igreja, senão eu recebi alguma ligação errada. A igreja é uma comunidade, num lugar, isso foi recente agora, ali próximo de Bangu. Pastor, eu não sei o que eu vim fazer aqui, pastor. No dia que eu cheguei, hoje eu sei o que eu vim fazer aqui. Porque tudo meu era para lá. E Deus disse assim, eu quero te aqui. Pastor, a primeira coisa que eu encontrei aqui foi tribulação com os irmãos. Pastor, eu tive que ser muito crente para não desviar. Alguns irmãos saíram. Outros estão aí, estão de bico comigo até hoje. Mas muitos irmãos chegaram. E hoje, depois de 4 anos que eu estou aqui, eu estou entendendo porque Deus me trouxe aqui. Deixa ele escolher, ele escolheria lá. Deixa a igreja escolher, escolheria aquele ali. Mas Deus disse assim, não, isso é antigo. Um homem que não costumava errar, cheio do Espírito, Samuel. Seu Jessé, eu vim aqui porque Deus me falou que daqui vai sair um rei. Pode mandar vir seus filhos. E ele comigo, sim. Ele pensando consigo. Não está na Bíblia, não. Estou lendo as entrelinhas. Rei. Protótipo de rei. 1,90 m, 1,90 m e poucos, igual Saul. Esse era o rei. O Senhor diz, vamos substituir, que esse não é mais no meu coração. Forte, para vestir uma armadura. Bonitão. Porque um rei feio, o povo não vai querer. Um rei bonitão. Não. Aí aparece o primeiro filho, grandão. Aí Deus dá um tapa na mão dele. E, só um minutinho aqui, um particular aqui. Não? Não é isso. Não. O segundo, tem outro? Tem. Não. E ele começa a ver que a variação dele, diz, gente, acho que em algum momento, assim, só um minutinho, senhor Jessé, só um minutinho. Senhor, eu estou em pecado, eu só estou dando bola fora, o que está acontecendo comigo? Hein? Não dá. É mesmo? Aí é Deus falando com ele, porque você está vendo aparência. Eu não vejo aparência. Eu estou vendo o coração. Já que você não consegue ver o coração, melhor você me ouvir. Que só eu sei ver o coração. Sim, olha, vamos lá. Agora estou ligado.
Apontou na porta. Não, esse não. Esse não. Esse não. Acabaram os filhos? Acabaram. Não, não pode ter acabado. Deus mandou aqui. Não, na verdade não acabaram os filhos. É porque tem um... Coitado de Deus. Um tocador de harpa. Mas ele não tem cara de rei, não tem pinto de rei, não tem... Aqui desse tamanhozinho assim, um cursinho. A única coisa é que ele não é muito feio, não. Ele é meio formosinho. Chama lá. Chama lá. Cadê ele? Está lá no campo. Aí vem ele. Davizinho. Ele adorava adorar ao Senhor. Quando ele pintou na porta, Samuel se arrepiou dos pés à cabeça. É ele! Aí todo mundo, você está maluco? É ele. Deus às vezes quer te usar, meu irmão, num lugar onde você vai ser exaltado como o maior rei de Israel. E você não quer deixar, porque você está querendo ir para outros lugares. Deus quer te levar num lugar onde Ele esteja perto de você. E Vinícius citou esse texto de uma pregação, até que nós já fizemos aqui, dizendo, Senhor, se tu não for, Moisés falando, eu vou te mandar o anjão, um anjo especial meu, é o premier, é o meu primeiro-ministro, ele vai contigo, vai fazer tudo que eu falar. Disse, nananina não. Não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Sabe onde ele estava quando ele falou isso? Quem sabe? Fala bem alto. Onde ele estava, Moisés, quando ele falou isso? Não sairemos daqui se a tua presença não for conosco. Eu prefiro ficar aqui. Onde é que ele preferia ficar? Sabe onde é? 1, 2 e já. No deserto, irmão. Estava no deserto. Sabe o que ele está dizendo? O deserto contigo é melhor do que o paraíso sem ti. É isso. Vamos caminhar. Eu preciso entender minha missão. Pode ser que Deus esteja mandando um irmão para mim aqui, e ele é guitarrista, e Deus fala assim, você vai ser ista, mas não é guitarrista, vai ser baterista. Mas baterista eu não sei. Eu falei, eu sei que você não sabe, fui eu que te fiz. Mas você vai ser baterista. Estou falando no exemplo da música. Pode ser que Deus mande alguém e a pessoa, pastor, quando é que eu já vou entrar agora, eu quero começar a pregar, porque eu prego que o senhor não tem noção. Eu prego e o povo fica arrepiado. Aí Deus, para não te estragar, diz assim, não, você não vai pregar. Você vai passar 2 anos aqui, ali na porta, cumprimentando as pessoas, porque eu quero ensinar você a repreender o diabo antes que ele entre aqui dentro da igreja. O que você prefere? Ser baterista, ser pregador sem ele, ou estar onde ele está te falando para ficar? Só que às vezes nós não entendemos isso. Eu vou embora desta igreja, porque eu não posso desenvolver o meu ministério. Quem disse que o ministério é seu? Deus te deu dons, mas o ministério é para servir a igreja, não a você. Amém? Amém? Por fim, olha o que diz aqui. Ainda dentro desse ponto, eu até sublinhei aqui, não posso esquecer isso aqui, né? Eu preciso entender qual é a minha missão. O interessado no crescimento do corpo tem a visão do reino. Ele é cristocêntrico. Ele não pensa nele, ele pensa em Cristo. O que nós fazemos para agradar? Onde que vamos fazer para mudar? Qual é? Aonde aqui? Qual é o meu suporte? Ontem tivemos o Connect aqui, na última hora, uma irmã que está aqui conosco disse, na última hora, pastor, a pessoa que ia ficar com minhas 2 crianças não pode ficar. Eu estou prestes a não poder fazer o Connect. E não pode trazer crianças para o Connect, porque os irmãos viram que não tem condição de ter. Aí levanta-se a Ingrid e diz assim, eu não posso ficar aí o dia inteiro, mas eu posso trazê-los para minha casa. E levou as crianças para casa, adotou lá, e fez lanche, almoço e tal. Eu não quero que a Ingrid se engrandeça com isso, mas eu quero dizer o seguinte, ela foi tão importante quanto eu dando aula aqui. Mesma coisa, no mesmo nível.
Pode não ter sido para você, mas para Deus foi. E como nós estamos vivendo para o reino, eu tenho a visão do reino, e a visão do reino é sempre o reino, crescer o reino, trabalhar para o reino, e que o meu rei fique feliz. Agora, o crítico, ele é nocivo, o crítico por crítica, não é o crítico construtivo, mas o crítico nocivo, ele joga a toalha, e só depois de jogar a toalha, ele sai atirando para todos os lados, e acusa erros, e mostra, ele é egoísta, ele disse assim, eu saí porque eu não fui atendido, esse não vê o corpo. Versículo 30 diz assim, todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Ele já sabe a resposta, ele está dizendo, todos, não, ele sabe que não. Aí o 31, contudo, buscai com zelo os melhores dons. Buscai com zelo os melhores dons. Irmãos, o que é buscar com zelo? Buscar com zelo é buscar aquele dom que beneficie o corpo e que seja usado para o corpo. Então, se eu falo em línguas, ou se eu profetizo, ou se eu interpreto, eu tenho que fazer de forma que o corpo seja edificado, amém ou não? Amém. Zelo, no grego, significa zelout, também usada no capítulo 14, versículo 1, é essa mesma palavra, e ele indica dedicação, cuidado, carinho, seriedade, com que o crente em Cristo deve aceitar, compreender e usar seus dons espirituais em benefício especialmente do corpo. É isso que Cristo diz zelo. Então, esse zelo, para nós é zelo, um zelo. Agora, você vai lá no grego, ele está dizendo isso. A instrução de Paulo não é para que os cristãos entrem numa competição em busca de eventuais dons mais importantes ou apreciáveis. Os dons são distribuídos por Deus segundo a sua vontade soberana. Não podem ser escolhidos. Meu amado, eu fico muito preocupado quando eu desobedeço a Deus e Deus quer me mandar para um lugar e eu vou para outro. Se há um apóstolo que sabia isso muito bem, era o apóstolo Paulo. Ele tinha uma intimidade com Deus tão grande. Deus falava com ele de uma forma tão singular. E ele já sabia quase que sem perguntar a Deus o que Deus queria. E um dia, ele já tinha enviado os folhetos, os panfletos, já tinha anunciado no WhatsApp. Estava todo mundo lá esperando. E ele estava programado para ir para Bitínia, na Ásia. Campo Grande. Pela visão humana, espetáculo. É aqui que eu vou arrebentar a boca do balão. É lá. Porque eu vou converter muita gente para Jesus. Eu não estava pensando para ele, não. Mas à noite, ele teve uma visão. Um homem estava de pé e dizia, você vai ter que ir para Macedônia. Ele não disse dessa forma, ele disse, passa a Macedônia e nos ajuda. Diz a palavra de Deus que ele entendeu que aquela era a vontade do Senhor. Irmãos, como é difícil a gente fazer a vontade de Deus, porque o nosso ego sempre desponta. Aqui eu apareço, aqui eu quero mais, aqui eu vou ser bem visto, aqui eu vou... Mas, meu amado e minha amada, neste momento, algumas crianças não estão chorando aqui dentro, porque estão chorando lá no berçário, e lá pode chorar que eu não escuto aqui. Lá tem uma televisão, as pessoas estão me vendo de lá, porque tem uma TV passando o culto direto. Você não está lá, mas temos pessoas responsáveis pelo berçário. Você sabia disso?
Você está aqui, meu amado, e até às 8 horas da noite você entrou e não sabe o que está acontecendo com o teu carro. E tem um homem andando para lá e para cá, para lá e para cá. Vai lá e fecha o portão, e abre o portão, e olha, e vem aqui na porta e olha, te dando segurança para que você receba o culto, receba o poder de Deus e preste um culto sem nada te preocupar. São tão importantes quanto eu, quanto você, quanto cada um de nós. Filipe estava em Samaria e a igreja dele estava de vento em popa. A Bíblia diz, lá em Atos, que era pregar, jogar a rede e vinha. As pessoas se convertiam, curas, libertação, punha a mão, a igreja crescendo. De repente o Senhor disse assim: sai daí, vai lá para um lugar que eu vou te mandar. Quando ele foi, ele deve ter saído pensando, né? Deve ser maior, estou sendo promovido. Foi para o deserto para falar para uma pessoa, por etíope, responsável pelos negócios da rainha de Candace. E ali, converteu aquele homem, voltou, e aquele homem certamente, tudo indica que foi ele que levou o evangelho para a África. Hoje o evangelho na África proliferou, tem gente, lá é 100 mil, 200 mil pessoas assistindo um culto, é muito, muito pequeno até. Obviamente não dentro da igreja, no pátio. Onde Deus te quer? Você já perguntou isso para ele? Não diga, meu ministério é este, não aceito o outro. Você pode ter dons, esses são seus, mas os ministérios são para servir a Deus. Você precisa estar disponível para o que Deus lhe oferecer. Voltando, 1 Coríntios 12, de 5 a 7, diz: existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Todos sejam beneficiados. Qual é o meu desejo? Sincero. Meu desejo é sincero, que você rompa com aquilo que você não está vendo, que é um negocinho, um vermezinho, um trocinho pequeno, que está te tirando da comunhão do corpo de Cristo. Deus quer que você esteja disponível para Ele te usar, onde Ele bem entender. Obviamente, você tem direito de dizer: pastor, eu gostaria, irmãos, eu estaria, eu me adapto mais. Isso não é pecado, não, irmãos. Mas, e muitas vezes, irmão, mas você... Tem um irmão que está chegando agora e disse para mim: eu trabalho nessa área. Eu falei assim: foi Deus que te mandou, irmão. Oh, aleluia, foi Deus que te mandou. Falei: amém. Mas pode ser que você, o irmão faz isso. Quer ver um exemplo, irmãos? Para concluir, eu estou me lembrando aqui agora, já até fechei a Bíblia, mas o Espírito Santo me lembrou. Quem era mais culto, Paulo ou Pedro? Paulo. A cultura de Paulo era um negócio fantástico. Segundo alguns estudiosos, ele falava mais de um idioma, ele estudou ali aos pés de Gamaliel. O cara conhecia, ele era a pessoa talhada para falar para quem, na sua opinião? Para os judeus. Mas ele foi falar para os gentios. E Pedro? Para os judeus. Amado e amada, se nós soubermos que Deus é o cabeça e a cabeça, e Ele age, nossa vida vai ser muito mais proveitosa no reino de Deus. Amém ou não? A Bíblia diz que Deus fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Fez as que não são
para confundir as que são. Eu pediria que nós ficássemos de pé. Eu já estou, né? Que todos nós ficássemos agora. É provável que não haja, mas eu quero abrir. Porque depois lá fora, se alguém me procurar, pastor, se eu só falasse isso, aí eu vou ficar com a orelha ardendo, porque o Espírito Santo vai me puxar minha orelha. Pode ser que não haja, mas se tiver alguém aqui com um ministério, e de repente o Espírito Santo falou hoje para você, é por isso que você está dando murro em ponta de faca. Porque você está com um ministério e eu te quero em outro. Ou você está indeciso se o ministério é este ou não. Às vezes é isso também. Eu não sei se é para a direita ou para a esquerda, eu não sei se eu toco gaita ou toco bateria, eu não sei se eu evangelizo ou se eu... Pode ser que você esteja nessa dúvida. Se houver alguém assim, eu queria que você confiasse em Deus e viesse aqui à frente, e eu vou orar por você. E eu vou orar também pela igreja toda agora, para que nós não caiamos nas esparrelas do diabo, de querermos dividir o corpo de Cristo, mas ao contrário, que nós saibamos.